A Rússia escavou algo na Antártida. Por que pararam de cavar a 40 metros de profundidade? O que estará escondido sob essa camada de gelo? Seja bem-vindo. Agora, por favor, siga até o fim da Terra. Sim, aquele lugar desconhecido. Tudo começou ainda em 1820, quando o explorador russo Bellingshausen chegou aqui. Sim, foi no dia 1º de janeiro que ele avistou um muro de gelo infinito. Você talvez tenha sentido que havia alcançado o fim do mundo. Mas você não fazia ideia de que, sob esse mundo congelado à sua frente, escondia-se algo ainda mais surpreendente do que o fim da Terra que via. Consegue imaginar? Sob bilhões de toneladas de gelo na Antártida, escondem-se cadeias montanhosas que se estendem por milhares de quilômetros. Existem peixes estranhos, tão transparentes que se pode ver seus órgãos internos, nadando livremente em águas do mar com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Há também uma caverna de gelo maior que a Suíça, que aparece e desaparece a cada 50 anos. Só agora, recentemente, os cientistas finalmente revelaram a verdade por trás dela. Hoje vamos explorar, um por um, esses fenômenos antárticos que desafiam o senso comum. Cada um deles irá abalar completamente sua ideia de que a Antártida é apenas um deserto gelado e inóspito. Vamos começar com a mais misteriosa e desaparecedora dessas cavernas de gelo, o Lago Polínico Mal de Raizi. Essa abertura no gelo foi descoberta pela primeira vez em 1974 e novamente em 1976 no Mar de Weddell. Depois disso, comportou-se como se estivesse brincando de esconde-esconde. Às vezes aparecia, às vezes desaparecia por vários anos seguidos, mudando inclusive de tamanho. Durante décadas, os cientistas observaram-na sem conseguir entender por que ela se formava. Até que, entre 2016 e 2017, o Lago Polínico Mal de Raizi explodiu. Sua área ultrapassou diretamente os 30 mil km². Só para você ter uma ideia, a Suíça tem cerca de 41 mil km² de território. E o mais impressionante, esse lago de gelo aberto persistiu por várias semanas mesmo no pleno inverno antártico. A primeira vez desde os anos 1970 que o Mar de Weddell apresentava uma abertura tão grande e duradoura. Isso deu aos cientistas a oportunidade perfeita para finalmente decifrar esse enigma. Mas, para entender bem, precisamos primeiro conhecer o temperamento do gelo marinho da Antártida. A capa de gelo da Antártida tem, no mínimo, 1 milhão de km², o equivalente a 5 vezes o estado de Guangdong. No auge do inverno, pode expandir-se para cerca de 7 milhões de km², cobrindo cerca de 4% da superfície da Terra, como uma imensa laje branca sobre o oceano. Normalmente, lagos polínicos como esse, furos abertos na camada de gelo, são causados por ventos intensos do interior que abrem o gelo. Porém, o Lago Polínico Mal de Raizi é muito estranho. Ele não aparece próximo à costa, mas sim no meio do oceano aberto, um local onde, em geral, raramente surgem aberturas. Além disso, nos últimos anos, a extensão do gelo marinho no Oceano Antártico tem diminuído, o que deixou os cientistas ainda mais perplexos. Que condições específicas seriam capazes de criar uma abertura tão grande e persistente? Para desvendar esse mistério, os cientistas compilaram uma vasta quantidade de dados, observações por satélite, sensores oceânicos flutuantes e até mesmo informações coletadas por rastreadores colocados em animais marinhos. Somadas às décadas de registros históricos, essas informações finalmente revelaram uma pista crucial. Entre 2016 e 2017, a circulação de Weddell no Mar de Weddell estava muito mais forte do que o normal. Essa circulação superpotente age como uma bomba d'água, puxando para a superfície águas profundas, mais quentes e mais salgadas. Justamente sob o local do Lago Polínico Mal de Raizi, encontra-se uma cordilheira submarina chamada Mal de Raizi. A circulação intensa fez com que o sal se concentrasse em torno dessa cadeia de montanhas submarinas. Combinado com o efeito espiral intenso na superfície, isso gerou uma força ascendente suficiente para trazer essas águas profundas e salinas até a camada de gelo. E como a água salgada tem um ponto de congelamento inferior ao da água do mar comum, isso permitiu que a abertura se formasse e permanecesse aberta por várias semanas sem congelar. Não subestime esse buraco no gelo. Ele é extremamente importante para o clima global. A água salgada concentrada formada dentro do Lago Polínico afunda e se espalha pelos oceanos do mundo inteiro, funcionando como uma corrente invisível que influencia o clima em várias regiões. Ou seja, esse fenômeno é um jogador-chave no sistema climático da Terra. Mas os mistérios da Antártida vão muito além da superfície gelada. Sob uma camada de gelo com até 3,2 km de espessura, escondem-se pelo menos 40 lagos subglaciais. Esses lagos foram descobertos pela primeira vez na década de 1970, por meio de radar. Hoje, já se confirmou que só na área já explorada existem tantos lagos de água líquida. Sua formação está ligada à história antiga da Antártida. Há dezenas de milhões de anos, quando o continente se separou do supercontinente Gondwana, esses lagos começaram a se formar gradualmente. Você certamente deve se perguntar, como a água consegue permanecer líquida nesse frio extremo? A resposta é simples: pressão física. A enorme camada de gelo com até 3,2 km de espessura exerce uma pressão gigantesca, e essa pressão reduz o ponto de congelamento da água.
Assim, mesmo com temperaturas abaixo de zero, a água permanece líquida. O mais famoso desses lagos é o Lago Vostok, descoberto na década de 1990, escondido sob 3,2 quilômetros de gelo. Cientistas já tentaram perfurar até ele para coletar amostras, mas até hoje não conseguiram obter amostras puras de sua água. Mesmo assim, análises indiretas mostraram que a temperatura da água é de cerca de menos 3 graus Celsius. E o mais impressionante, esse lago está isolado sob o gelo há mais de 20 milhões de anos. Imagine um lago mergulhado na escuridão total, completamente isolado do mundo exterior por 20 milhões de anos. O que poderá existir dentro dele? Outro caso ainda mais surpreendente é o Lago Villans. Em 2014, cientistas fizeram uma descoberta revolucionária. A 1,6 quilômetros sob a camada de gelo, encontraram uma comunidade vibrante de micro-organismos. Esses pequenos seres nunca viram a luz do sol nem respiraram ar fresco, sobrevivem utilizando metano e amônia como fontes de energia. Essa descoberta quebrou completamente o paradigma científico sobre os limites da vida em ambientes extremamente frios e reforçou a hipótese de que Marte ou outros planetas com camadas de gelo também podem abrigar formas de vida semelhantes. Se os lagos subglaciais são mistérios escondidos, então a cachoeira de sangue no Vale Seco de McMurdo é um fenômeno que grita por atenção. Do glaciar Taylor, jorra uma corrente de água vermelho vivo, como se fosse sangue saindo do interior da montanha de gelo, com cerca de 15 metros de altura, desaguando no Lago Bonney. À distância, parece que o glaciar está sangrando. Mas não se assuste, não é nada sobrenatural. Trata-se de um fenômeno puramente químico. A cachoeira de sangue é alimentada por um antigo lago subterrâneo isolado há muito tempo. Há milhões de anos, essa região era um lago comum, mas depois foi coberto por gelo, ficando completamente isolado da atmosfera. Agora, esse lago está enterrado a 40 metros de profundidade. Por ter estado isolado por tanto tempo, sua água tornou-se extremamente salgada, com salinidade 3 vezes maior que a da água do mar, e por isso não congela, mesmo nas temperaturas mais baixas. Além disso, a água está saturada de ferro e completamente desprovida de oxigênio. Quando essa água sobe lentamente pelas fendas do glaciar e entra em contato com o ar e a luz solar, o ferro sofre oxidação, ou seja, enferruja. É por isso que a água, originalmente transparente, adquire essa cor vermelho-sangue intensa. Hoje, a cachoeira de sangue tornou-se um ponto turístico famoso na Antártida, mas seu valor científico é ainda maior. Ela funciona como uma cápsula do tempo, registrando como o clima da Antártida mudou de um ambiente quente para um mundo completamente congelado. Muita gente acha que a Antártida é uma zona proibida à vida. Na realidade, ela abriga uma série de campeões da adaptação, organismos que sobrevivem em temperaturas abaixo de zero, sob radiação intensa e até mesmo sem luz solar. O mais famoso deles é o peixe-geleia antártico. Sua pele e músculos são quase totalmente transparentes. Você consegue ver claramente seu coração batendo e seus órgãos funcionando. Para sobreviver em águas com menos 2 graus Celsius, ele evoluiu uma habilidade única. Produz proteínas anticongelantes que se ligam aos cristais de gelo, impedindo que a água do mar congele dentro do seu corpo. Ainda mais surpreendente, ele não possui hemoglobina, aquela proteína que dá cor vermelha ao nosso sangue. Ou seja, seu sangue é transparente. Ele absorve oxigênio diretamente pela pele, dispensando completamente o sistema sanguíneo tradicional. Esse modo de sobrevivência contra o senso comum ainda é um dos principais tópicos de estudo na biologia atual. Além do peixe-geleia, a Antártida também abriga aranhas marinhas gigantes, algumas com pernas tão grandes que lembram patas de caranguejo, e há até registros de larvas de lanterna douradas que podem atingir até 10 metros de comprimento. Esses seres transformaram o ambiente extremo em vantagem competitiva. Os micro-organismos dos lagos subglaciais, por exemplo, conseguem viver apenas decompondo metano, sem precisar de qualquer luz solar. Mas, se hoje a Antártida é um mundo de gelo, basta voltar 50 milhões de anos no tempo para encontrar um cenário totalmente diferente, quente, úmido e até mesmo com florestas tropicais. Como os cientistas sabem disso? Graças a evidências fósseis. Na Antártida foram encontradas madeiras petrificadas, restos de flores tropicais e impressões de folhas, provas diretas da existência de florestas tropicais. Além disso, descobriram-se fósseis de dinossauros do período Cretáceo, fósseis de animais marinhos e até asas de besouros com idades entre 140 mil e 200 mil anos. O mais impressionante de tudo, cientistas encontraram espermatozoides com 500 mil anos de idade. Esses espermatozoides foram preservados dentro de cascas de ovos de espécies hoje extintas, e graças ao frio extremo da Antártida, permaneceram intactos por meio milhão de anos. Esses fósseis provam que a Antártida nem sempre foi congelada. Um dia, foi um verdadeiro paraíso para a vida. Claro, há também teorias mais ousadas, que sugerem a existência de uma antiga civilização na Antártida. Porém, essa hipótese não tem qualquer base científica.
Até hoje, não foi encontrado nenhum vestígio arqueológico que indique a presença de civilizações antigas no continente. Afinal, a Antártida se tornou uma camada de gelo muito antes do surgimento da humanidade, e seu ambiente extremo seria absolutamente inóspito para sociedades humanas primitivas. Essa ideia permanece apenas no campo da especulação e da ficção. Sob as camadas de gelo da Antártida também se esconde uma cadeia montanhosa invisível, a Cordilheira Gamburtsev. Com cerca de 1.200 quilômetros de extensão e picos que chegam a quase 3.000 metros, essa imensa cordilheira está totalmente enterrada sob 2 a 4 quilômetros de gelo. Ninguém jamais viu sua verdadeira forma. Ela foi descoberta acidentalmente em 1958, quando cientistas que atravessavam o continente notaram que, em certas regiões, a espessura do gelo era normalmente fina e os dados gravimétricos eram muito estranhos. Posteriormente, por meio de radar, gravimetria e magnetometria, conseguiram mapear seu contorno. Mais surpreendente ainda é sua idade. A Cordilheira Gamburtsev teria se formado há cerca de 650 milhões de anos. Pela lógica geológica, cadeias montanhosas tão antigas já deveriam ter sido completamente erodidas e niveladas. No entanto, ela permanece quase intacta sob o gelo. A hipótese atual é que o manto congelado sob a Antártida tem ajudado a preservá-la. Normalmente, o manto é uma camada parcialmente derretida no interior da Terra, mas na Antártida, por causa do frio extremo, o manto pode estar congelado e mais rígido, impedindo a erosão da cordilheira. Contudo, isso ainda é apenas uma teoria. Para desvendar plenamente esse mistério, serão necessárias futuras explorações mais profundas. E tem mais, a Antártida também tem um talento escondido. Ela canta. O protagonista dessa canção é a maior plataforma de gelo da Antártida, a plataforma de Ross. Com mais de 2.000 metros de espessura e uma área superior a 193.000 km², ela foi descoberta acidentalmente cantando pelos cientistas. Inicialmente, sismógrafos foram instalados para monitorar os movimentos da plataforma, mas acabaram captando uma vibração contínua de baixa frequência, o canto da plataforma. O princípio é simples: o vento sopra sobre as dunas de neve na superfície, fazendo os grãos de neve vibrarem. Essa vibração se propaga pela camada de gelo, gerando um zumbido sísmico quase constante. Os ouvidos humanos não conseguem ouvir esses sons, mas, quando convertidos em frequências audíveis por instrumentos, revelam uma melodia longa e melancólica, como se a plataforma de gelo estivesse sussurrando uma canção. Mais útil ainda, esse canto pode servir como sinal de alerta. Mudanças na frequência da canção indicam eventos como o derretimento da plataforma, tempestades iminentes ou até mesmo o surgimento de rachaduras internas no gelo. Hoje, os cientistas já monitoram em tempo real essa canção do gelo para avaliar a estabilidade da plataforma e prever riscos de colapso. Algo crucial, já que o desmoronamento de plataformas de gelo afeta diretamente o nível do mar e o clima global. E você? Já ouviu falar de outros segredos da Antártida? Deixe seu comentário.